Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lua cheia. A lua cheia ocorreu dia 25 de janeiro, às 14h54, no eixo Leão-Aquário. A lua a 5 graus de Leão e o sol a 5 graus de Aquário. Veja onde você tem isso no seu mapa natal. Essa lua está sendo o apogeu do que começamos lá na lua nova em Capricórnio. Então, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, não é? Na lua nova, o sol e a lua estão juntos, unidos no mesmo signo. E os antigos diziam que era um casamento cósmico, porque o sol masculino e a lua feminino estavam copulando e o céu ficava às escuras. Quem nasce nessa fase nova da lua tem o dom da fertilização, dos começos, das iniciativas. E geralmente mostra que o papel dos pais estava muito misturado, porque o Sol e a Lua estão no mesmo signo. Já a lua cheia é quando o Sol está a 180 graus da Lua. Eles estão num aspecto que a gente chama de oposição. Então, quem nasce nessa fase veio para celebrar, para deixar as coisas às claras. Agora, isso também pode indicar que os pais ou estavam enfrentando juntos uma crise ou uma crise entre eles. Então, a lua cheia, às vezes, há mais dificuldade de equilibrar esse yin e yang. Mas, como eu disse, os opostos podem ser conciliados. Então, veja, Leão é um signo de fogo. Ele é romântico, idealista, leal, ético, nobre, lúdico. Ele é o signo das artes, dos palcos. Por isso que o Leão ele exibe o que ele veio fazer de melhor. Por quê? A tarefa de Leão é promover o bem-estar das outras pessoas, sabe? Por isso que ele tem essa coisa da luminosidade, né? Da alegria. Leão é criativo. Onde você tem leão no mapa, essas qualidades estão à sua disposição nos assuntos daquela casa onde o leão brilha. Agora tem o outro lado: orgulho, soberba, prepotência, arrogância, autocentrado, dramático e infantil. Então, essa lua cheia lida com essas questões, com essas qualidades. E o Martin Schumann, ele fez uma alegoria dos 12 signos, que Deus chamou 12 crianças e a cada uma deu uma tarefa. A ti, Leão, atribuo a tarefa de exibir ao mundo minha criação em todo o seu esplendor. Mas deves ter cuidado com o orgulho e sempre lembrar que é minha a criação e não tua. Se o esqueceres, será desprezado pelos homens. Há muita alegria em teu trabalho, basta fazê-lo bem. Para isso eu te concedo o dom da honra. E Leão voltou ao seu lugar. Então, na casa onde você tem Leão, onde essa lua em Leão cheia se manifestou, é onde você também vai lidar com essas questões da honra, das atitudes nobres, da alegria, do criativo. Pois então, existe aí os 12 trabalhos de Hércules. Cada um tem a ver com um signo. E o trabalho que corresponde ao signo de Leão é Hércules enfrentando o leão de Nemeia. Ele vai para o 5º portão, tendo aí uma missão do instrutor para ser cumprida. E o Hércules, quando ele chegou diante desse 5º portão, ele começou a sentir um chamado de tristeza. Assim que ele o atravessou,
e era o povo de Nemeia que pedia ajuda. Ali havia um leão que devastava tudo. Todos com medo não saíam de casa, não trabalhavam, não plantavam, não colhiam, não faziam nada, porque o leão destroçava as pessoas. Era uma coisa terrível. O seu rugido deixava todo mundo em pânico, né? Mas Hércules foi com decisão para enfrentar esse leão. E ele deixou todas as armas dele, levando apenas a massa que ele havia feito uma vez com as próprias mãos. E disse para o povo que era muito importante ter coragem. Coragem é um atributo dos signos de fogo, como o leão. Coragem vem de coração. É agir com o coração, com consentimento interno. Pois então, cada um dizia para Hércules que o leão estava num lugar. E aí ele passou a seguir o rugido do leão. Dias e noites na busca desse leão, até que uma hora lá ele viu esse leão numa moita. E esse leão urrou terrivelmente, tão forte que sacudiu o arbusto onde que ele estava. E o povo se trancou de novo. E aí tinha lá um arco e flecha ali por perto. Hércules começou a disparar flechas no leão, que a pele dele era tão dura que nem atingia, nem não acontecia nada. E aí o leão pegou e também deu uma recuada, uma afastada, né? E foi se esconder. E aí Hércules viu uma caverna e pegou e entrou nessa caverna. E ele viu que essa caverna tinha duas aberturas. Quando ele entrava por uma entrada, o leão saía por outra. E aí ele pensou como é que ele ia fazer, né? E ele viu um monte ali de madeiras, de troncos, de varas, e ele resolveu fechar uma das entradas da caverna. E o leão ficou furioso, porque ele não podia mais sair. E aí o Hércules o enfrentou. Usando as próprias mãos, ele começou a sufocar o leão. E o leão foi perdendo a força, a respiração, até que morreu. E Hércules estava decidido, de fato, a fazer isso. E depois que ele matou o leão, ele tirou a pele desse leão, que mais tarde ele usava como uma roupa, né? Que o protegia de muitas coisas. E aí ele mostrou essa pele para o povo e para o instrutor. E o instrutor disse: não pense que leões e serpentes são eliminados facilmente. O leão volta muitas vezes e muitas vezes deve ser aniquilado. Você cumpriu a tarefa, pode ir em paz. Então veja, o que simboliza tudo isso neste trabalho de Hércules? O leão simboliza a personalidade coordenada de Hércules, que age, sente e pensa em coordenação. O leão, ele promovia o mal porque era uma personalidade forte, mas que não obedecia aos impulsos superiores do ser. Então, ele teve a tarefa de domar a personalidade. E veja, a caverna, com as duas aberturas onde o leão é encurralado, representa o ponto da consciência onde a personalidade é controlada, absorvida e dominada. A personalidade não desaparece. Veja que ele retira a pele do leão, né? Só que essa pele se torna uma outra coisa, vai ajudá-lo, vai protegê-lo, né? E assim a personalidade. Ela não desaparece, ela se transforma. A caverna tem a ver com a glândula pituitária, ou hipófise. Ela é chamada de glândula mestra, porque ela regula todas as outras glândulas. Então, a glândula pituitária, que coordena todas as outras glândulas do corpo, ela também é responsável, entre outras coisas, pelo crescimento físico. As duas aberturas da caverna são os dois lóbulos desta glândula, o anterior e o posterior. O anterior, o lóbulo frontal, ele tem a ver com o mental, com o intelecto. E o posterior
tem a estimulação para a natureza emocional e imaginativa. Então, o que aconteceu? O Hércules fechou uma das entradas. Ele fechou a entrada das emoções, por onde a nossa energia escoa. Com o emocional controlado, ele domina as forças da personalidade. Como esta glândula se desenvolve? Como Hércules chegou à caverna? Ele chegou com a intenção firme de servir, de libertar aquele povo do medo. É assim que a gente tem que estar diante da personalidade e da consciência. No passado, seguiam várias técnicas para desenvolver a pituitária, mas hoje já se tem maturidade para fortalecê-la, sobretudo reconhecendo a questão do serviço a que estamos no mundo e a questão do serviço e que estamos no mundo para isso, para servir. E Hércules foi com essa intenção. Ele quis servir aquele povo que estava desesperado. E ele foi com firmeza, né, com decisão. Então, ele sai para o serviço indo em direção ao quinto portal, abandonando as armas humanas e entra sem medo e vai sendo inspirado no caminho. Então, essa lua cheia é meio que a gente tendo que enfrentar o leão de Nemeia, os atributos da nossa personalidade, mas no sentido de elevá-los, né? De que a consciência esteja no controle da nossa personalidade. Olha aqui o mapa da lua cheia. Dia 25 de janeiro de 24, 14h54, calculado para Brasília, Distrito Federal. O ascendente em Gêmeos dessa lua cheia. Olha aqui o Sol a 5 graus de Aquário, em oposição à Lua a 5 graus de Leão. Então, esse eixo ele tem a ver muito com a individualidade de Leão. Indivíduo é o que não se divide, é o que é íntegro. E o lado coletivo, o lado tribal de Aquário. Agora, você só pode ir para Aquário, para o grupo, para o coletivo, se você tiver a sua individualidade forte, formada. Porque você vai lá para o grupo contribuir com a sua expressão única. Por isso que Leão tem a ver com o brilho, com a arte, com o dom, porque cada um de nós é único. Agora nós estamos enfrentando uma situação que as pessoas estão tentando deixar tudo homogêneo. E isso é uma coisa meio estranha, né? Parece que o legal é todo mundo ser igual para ser diferente. É uma coisa muito estranha. E uma dessas questões é esse conceito de diversidade, equidade e inclusão, que vai em detrimento ao mérito e não deveria ser assim. Mas uma pessoa ela pode não ser capacitada, não ter talento ou competência, mas desde que ela seja ela esteja dentro dessas situações aqui, diversidade, equidade e inclusão, ela acaba se empregando, ela acaba tendo um destaque. Então, ao invés disso ser algo equilibrado, não, né? Os seus méritos, eles não são tão interessantes assim, caso você não seja uma pessoa incluída nessa diversidade, equidade e inclusão. Então é muito estranho como nós estamos caminhando para isso, né? Para algo que não valoriza o potencial criativo, valoriza a situação sectária, né? Onde você também vai rotular. Isso vai gerando mais discriminação ainda, né? Vai gerando mais exclusão. Isso na minha compreensão. Então veja, olha aqui os recortes dos aspectos, né? O Sol colado a Plutão. Então é a primeira lua cheia em Aquário,
em que Plutão está ali também. Então já mostra aqui muitas situações transformadoras, estranhas, que a gente tem que ficar na espreita. Plutão trabalha com aquilo que está oculto, escondido. Por isso que ele tem a ver com o nosso subconsciente e com o poder também. Então, muitas coisas podem ser reveladas porque está em Aquário. E lua cheia, né? As coisas ficam às claras. E olha aqui, a lua também em oposição a Plutão. Então as emoções são mais densas, intensas. Esse é um aspecto que às vezes gera desconfiança, disputa de poder. Vejam, Sol e Lua em quadratura a Júpiter. Olha aqui, ó, o Sol em quadratura a Júpiter e a Lua também. Esse é um aspecto bastante dinâmico e desafiador. Traz muita dificuldade para os negócios e para os relacionamentos. Se os relacionamentos não estão em abertura para uma profunda transformação, eles podem sucumbir. E aqui não se deve arriscar dinheiro absolutamente. Pode ter problemas com fiscalização, auditoria, impostos, sonegação, com quem representa a lei. Júpiter quadratura Plutão é até mesmo um aspecto de prisão. Então a gente pode ver aí situações muito difíceis ligadas a pessoas de destaque, de renome, que estejam enrolados com isso, né? Nós estamos vendo aí uma investigação com relação à ABIN, né? E também na geopolítica as coisas estão muito estranhas, né? Pois então, a Lua aqui em Leão, num aspecto de quincúncio, esse aspecto verde com Saturno. Então, esse é um aspecto de ajuste, de mudança de direção. Então, esse Saturno, às vezes, pode ser um balde de água fria nesta Lua. A Lua em Leão, efusiva, demonstrativa, dramática, mas o Saturno fala, ó, menos, né? Não aposte todas as suas fichas, cautela, um olho no gato, outro no rato. Então, o quincúncio pede ajuste. O Saturno em Peixes, ele está pedindo uma estrutura para a nossa expressão emocional. Lembra lá o Hércules, que ele fecha uma das entradas da caverna, não é? Então é aquela coisa, não adianta ter um derrame de emoções dramáticas de Lua em Leão sem maturidade para cegar as suas escolhas, não. Então Saturno vem aí e pede limites, sabe? Ajustes. E aqui Mercúrio, que é o regente do mapa da lua cheia, né? Porque o ascendente é em Gêmeos. O Mercúrio está em Capricórnio, colado com Marte. Eu já falei em outros vídeos sobre eles dois em Capricórnio, né? Que Capricórnio só quer saber do que pode dar certo. E que Mercúrio em Capricórnio é cético, né? E tem um pensamento bastante objetivo, muita capacidade administrativa. E Marte em Capricórnio é o general, é a liderança, é a ambição e o empenho buscando resultados. Então, veja, Mercúrio é o jovem, é o adolescente, e Capricórnio é o ancião. Marte e Mercúrio juntos têm muita força na palavra, tem que tomar cuidado com o que se decreta, força no pensamento, que é causativo, tem que tomar cuidado com maledicência, fofoca, sabe? É um aspecto que pode se erguer ou se derrubar alguém com a palavra. Às vezes a língua é ferina quando o Mercúrio está colado a Marte, sabe? Mas também dá para colocar a teoria em prática. Muito bem. Aqui para encerrar, eu quero dar um exemplo no sentido mais amplo, né, desses arquétipos. Eu falei para vocês que o ascendente dessa lua cheia é Gêmeos, né? Então, Gêmeos, entre outras
outras qualidades, né? Representações, ele tem a ver com a casa 3, ele rege a casa 3, que é dos parentes, irmãos, primos, tios, cunhados. E vocês sabem que lá na China, sobretudo lá nos anos 70, teve a política do filho único, foi implementada, né? Por conta da taxa de população e tal. E foi uma época muito difícil, sobretudo quando nasciam meninas, né? E isso teve repercussões muito, muito graves. Entre elas, um bando de reizinhos filhos únicos, mimados, e que também não tiveram nem irmão, nem tio, nem primo, e nem cunhado, nem cunhada. Então, essa casa 3, ela ficou meio suprimida para gerações e gerações lá na China. E isso trouxe grave problema, até mesmo para os relacionamentos, né? Porque só foi nascendo menino, as meninas eram rejeitadas e até mesmo descartadas, né? E vejam o que acontece. E agora? Agora, todo esse pessoal dos anos 70, né? Que já começaram ali a diminuir a natalidade, agora, neste momento, a China tem mais de 260 milhões de idosos e não está tendo capacidade produtiva por conta de uma política implantada lá nos anos 70. Mas o que eles vão fazer? Tem um futuro melhor para os idosos. Robôs e IA sinalizam um alívio para a sociedade em envelhecimento. Então, os robôs vão ser agora os cuidadores desses idosos. Não é à toa que a China está produzindo robôs humanoides em massa até 2025. Novidade vai remodelar o mundo, diz documento oficial. E vai mesmo, né? Já está substituindo aí muitos humanos em várias linhas, em vários setores profissionais, né? Então, isso foi para dar um exemplo, né, de como certas situações decididas interferem numa casa no nosso mapa natal. E não só de uma pessoa, de um indivíduo, de uma geração e de mais de uma geração. É impressionante. Outra coisa importante, Urano volta em movimento direto dia 27 de janeiro. E ele só vai voltar a ficar retrógrado lá em 1º de setembro de 24. Então, Urano tem a ver com energia, né? Então, quando ele entra em movimento direto, ele vai com a corda toda, ele acelera, né? Então, veja, ele ficou nesse movimento retrógrado do grau 19 ao 23. Né? Então, agora ele vai voltar todos esses graus aqui lá no seu mapa, né? Só que em movimento direto. Então, vai dar uma acelerada muito grande nas situações mundiais. Todos os planetas no céu estão em movimento direto. Isso traz uma dinâmica de impulso, né? De fluxo. Então, veja, Urano tem a ver ali com as mudanças radicais. E a gente está vendo desde 2008, quando ele ingressou em Touro, tudo que está mudando na economia, na agricultura, nos valores grupais e coletivos, né? no mental coletivo e, sobretudo, nos alimentos. Então, o Urano em Touro está trazendo uma revolução concreta no mundo orgânico, seja no reino vegetal, animal ou humano. Nós já estamos vendo. A alimentação já não é mais a mesma, não é? E agora essa campanha com relação ao net zero, nós vimos aqui essa imagem de tratores lá na Alemanha protestando, né? Imagina um aumento de 400% do diesel impraticável. Na Holanda não se pode mais criar as vacas, né?
porque o pum delas vai acabar com o planeta. E veja, essa febre ecologista está tão maluca que lá na Holanda eles querem acabar com 3.000 granjas de aves. 3.000 granjas, não é uma nem duas, né? Por conta do nitrogênio. E o nitrogênio é importante para a agricultura. O que eles estão querendo fazer com a humanidade, né? Então, o que eles fazem? Eles começam a fazer num país, se lá todo mundo não protesta, eles já vão para outro, daqui a pouco vem uma organização mundial e vai decretar isso para todo mundo. É muito sério o que está acontecendo. E, olha que interessante, né? O rei da tecnologia agora é o maior proprietário, né, de terras agrícolas dos Estados Unidos. Para que isso? Para ter um monopólio, para eles ditarem o que a gente tem que comer, né? Então, esse Urano em Touro, agora nesse movimento direto, ele vai trazer muitas coisas com relação à nossa estrutura econômica, alimentar, vai mexer muito com a nossa segurança, sabe? Então vejam, meus queridos, o que eu queria trazer aqui para vocês é esta reflexão, né, desta lua nova. Que ponto lá você tem no seu mapa natal, esse eixo, né? 5 graus de Leão, 5 graus de Aquário. E vejam, né? Que implicações vão ter esses aspectos que eu falei para vocês. Você como indivíduo, você como parte de um grupo, no mínimo fazemos parte de um grupo, humanidade, humanidade sapiens sapiens, humanidade orgânica. E as coisas estão num processo muito acelerado para que isso também seja modificado. Então, meus amados, vamos aí celebrar essa lua cheia com alegria, com criatividade, não perder de vista o que a gente pode fazer em comum unidade, né? Veja que Hércules só conseguiu vencer porque a abertura dele de coração era para o serviço, para libertar aquele povo daquele lado devastador do leão, né? Então a gente tem que domar nosso leão, né? A gente tem que alinhar, né, todos os nossos corpos e não se perder da gente mesmo, porque só assim a gente pode servir e ser útil para um bem maior. Ok, meus amados? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Deem uma olhadinha se vocês ainda estão inscritos. Eu mesma já fui para vários canais que eu sou inscrita e não estou mais inscrita, sabe? Às vezes acontece isso. Se gostarem, compartilhem, deem um like. É muito importante para o canal permanecer e esses assuntos irem para pessoas que gostem, né, dessa prosa. Tá bom, meus queridos? Então, uma lua cheia bastante alegre e que a gente possa elevar nosso pensamento para perceber bastante para onde está indo o balanço aqui da carruagem. Tá bom, meus queridos? Então, até breve.